Muito boa tarde a todos. Ah, Sr. Almirante, é para nós um privilégio tê-lo hoje aqui consigo vamos fechar com a chave de ouro este ciclo que eu desde o primeiro dia disse que me parece particularmente importante nos tempos em que vivemos. Eu penso que é demais e não gastaríamos o tempo, digamos, da antena do Sr. Almirante com mais apresentações, porque é conhecido pela sua obra, por tudo aquilo que nos tem dado e também por aquilo que tem dado à Academia das Ciências e, em particular, ao Instituto de Altos Estudos, que tem tido o privilégio de contar com o saber e o ensinamento do Sr. Almirante. Portanto, para lhe dar todo o tempo que quiser, eu passava rapidamente, Sr. Almirante, a dar-lhe a palavra, mas antes disso, e sendo hoje a última conferência deste ciclo, agradecer-lhe infinitamente tudo aquilo que fez e que foi fundamental para que este ciclo tivesse tido lugar. E, obviamente, também ao professor Luís Ramos, que esteve desde o princípio também connosco na organização deste ciclo. Mais uma vez, Sr. Almirante, muito obrigada. O Instituto de Altos Estudos e, através dele, a Academia agradece-lhe todo o seu trabalho, todo o seu empenho e todo aquilo que nos tem dado. E assim eu dava-lhe a palavra para o ouvir e encerrar este ciclo sobre uma nova ordem mundial, dinâmicas, emergentes e desafios. E o Sr. Almirante hoje vai-nos falar sobre Portugal numa nova encruzilhada geopolítica e geoestratégica, o que podemos fazer versus o que queremos fazer. Sr. Almirante, a palavra é sua e aqui estamos para o ouvir. Muito obrigado. muito obrigado, Sra. Professora Salomé. É para mim um grande gosto estar a fazer mais esta intervenção. Eu estou a fazê-la de Madrid porque tive que vir hoje aqui a tratar de uns assuntos. Na realidade tem a ver com a minha própria obra, porque eu vim aqui para receber um prémio, e desculpem a imodéstia, sobre os livros que publiquei com matéria de natureza militar. E de maneira que as virtudes deste sistema permite que nós façamos estas intervenções de onde quer que estejamos. Cumprimento também o professor Luís Ramos e agradeço-lhe todo o trabalho que fez. Eu, na realidade, não fiz nada a não ser a primeira conferência e a última, e dei algum apoio mais moral ao professor Luís Ramos do que outra coisa, mas é o meu dever colaborar com a Academia das Ciências, que é um órgão prestigiadíssimo de conhecimento científico em Portugal, e por isso é sempre com um grande gosto que participo nas suas iniciativas. E saúdo também todas as pessoas que estão a assistir a esta intervenção. Como a senhora professora Salomé disse, o meu tema é Portugal numa nova encruzilhada geopolítica e geoestratégica, o que queremos e o que podemos fazer. Ora, eu acho que não há momento mais oportuno do que o presente para refletirmos sobre o rumo estratégico de Portugal. A história mostra que as nações se definem nos momentos de decisão, e este é, inequivocamente, um desses momentos. Com efeito, o mundo atravessa uma fase de mudanças profundas que comprimem o tempo da decisão e aumentam a exigência da ação. E Portugal, pela sua geografia, pela rede de alianças em que participa, não pode, evidentemente, ignorar esta realidade, porque estamos diante de escolhas que vão influenciar não apenas a nossa segurança imediata, mas também a nossa projeção internacional e o nosso desenvolvimento a longo prazo. Ora, nestas circunstâncias, eu irei analisar a diferença entre a ambição que alimenta a nossa visão estratégica, isto é, o que é que nós queremos, e a realidade dos meios que possuímos para a concretizar, isto é, o que é que podemos na realidade fazer. E vou procurar também, na minha conferência, encontrar um ponto de equilíbrio que torne possível
transformar intenções em resultados concretos. E para isso eu farei uma breve caracterização do contexto internacional. Aqui não vou entrar em grande profundidade, porque as pessoas que estão a assistir a esta conferência certamente já ouviram, ou nas aulas em que participam, ou nos outros oradores que me antecederam, essas caracterizações, e portanto eu farei apenas uma breve síntese. Depois traçarei o quadro geopolítico e geoestratégico de Portugal, e aqui aplicado ao nosso país, e depois identificarei, então, o que é que queremos fazer e o que é que podemos realmente fazer. A seguir, analisarei como é que podemos alinhar a ambição com as nossas capacidades. Isto, como diria o professor Luís Ramos, naquele prato da balança estratégico, de um lado os objetivos, do outro lado os meios. Isto é, como é que equilibramos esta balança? E depois terminarei com algumas conclusões. Bom, então, sobre o contexto internacional, eu gostaria de recordar que o mundo atravessa, neste momento, uma profunda e acelerada transformação da ordem internacional. As mudanças em curso não são meramente conjunturais, pois têm uma natureza estrutural e afetam diretamente a forma como os Estados se posicionam e atuam no sistema internacional. Assistimos, por um lado, à erosão da ordem liberal, construída após a Segunda Guerra Mundial, e que esta ordem é marcada pela primazia dos Estados Unidos e pelo funcionamento de instituições multilaterais que procuram estabilizar as relações internacionais, e temos visto as dificuldades com que elas estão. Olhem só para o caso das Nações Unidas. E, por outro lado, emerge uma nova realidade multipolar, onde diferentes polos de poder competem, mas ao mesmo tempo cooperam ou entram em confronto conforme os interesses estratégicos do momento. A competição sistémica entre os Estados Unidos e a China tornou-se o eixo central da política internacional dos nossos dias. Os Estados Unidos, por um lado, procuram preservar a sua liderança tecnológica, militar e económica, ao passo que a China investe de forma determinada na sua projeção global, não apenas no Indo-Pacífico, mas também na África, no Médio Oriente e no próprio Atlântico. Vejam que em África já há várias décadas que a China tem uma presença muito intensa, por exemplo, no caso de Angola. E no Oceano Atlântico também estamos a ver cada vez mais presenças chinesas, não só de navios de guerra, mas também dos interesses económicos chineses, que são donos de cabos submarinos, são donos do Canal do Panamá, ou da companhia que explora o Canal do Panamá, são donos de várias empresas relevantes em Portugal. Vejam só o que se passa, por exemplo, em Sines, etc. E, portanto, é isto que eu chamo a presença da China no Atlântico. Não é no mar propriamente dito, é em tudo a ver tem com os interesses marítimos. Ora, esta rivalidade já extravasou para áreas como a inteligência artificial, as redes de comunicações 5 e 6G, o espaço, a exploração de recursos críticos e o domínio da cadeia das cadeias de abastecimento estratégico. A Rússia, por seu lado, atua como potência revisionista, desafiando a ordem estabelecida, como se verifica na invasão da Ucrânia. Realço que este conflito não é apenas um episódio localizado, é um teste à resiliência da Europa, à coesão da NATO e à credibilidade das democracias ocidentais. É por isso que a Europa e este grande espaço euroatlântico, que é a NATO, não pode deixar a Ucrânia perder a guerra, porque se perder a guerra, a Rússia, desculpem, compromete definitivamente a capacidade de resiliência da Europa, a coesão da NATO e até a credibilidade de todas as democracias ocidentais. A sua persistência associada às consequências energéticas e económicas obriga a União Europeia a repensar profundamente as suas prioridades de segurança e defesa,
pensem só, olha, eu vou escrever isso brevemente numa das minhas crónicas, não sei ainda em que jornal, mas vou escrever exatamente sobre o facto da China, da Rússia, desculpa, a Rússia logo que termina o conflito da Ucrânia, a Rússia vai intervir no Atlântico e vai criar graves perturbações à segurança daquilo que circula no Atlântico e que é relevante, que não é só as matérias-primas e as pessoas e os aviões e os navios, é também a informação que circula pelos cabos submarinos. No Médio Oriente, as tensões históricas assumem novas formas. Os conflitos armados, o terrorismo, a radicalização religiosa e as disputas energéticas continuam a minar a estabilidade regional, com repercussões diretas na segurança energética e nas rotas comerciais globais. No Sahel, a instabilidade política, a proliferação de grupos armados e a intervenção crescente de potências externas, algumas delas hostis ao Ocidente, criam uma zona de insegurança que se aproxima perigosamente da orla atlântica africana, próxima de interesses vitais de Portugal. Pensem, é o caso da Rússia, por exemplo, na República Centro-Africana. Ao mesmo tempo, emergem novas ameaças transversais que não respeitam fronteiras. A cibersegurança tornou-se um domínio central da competição estratégica, com ataques de origem estatal ou criminosa a visarem infraestruturas críticas, sistemas financeiros e redes de comando e controle, militares e civis. A desinformação e a manipulação das percepções públicas potenciadas por algoritmos e pela inteligência artificial, corroem a coesão social e fragilizam as democracias, como nós vemos todos os dias. A militarização do espaço abre um novo teatro de competição, com satélites, sensores e sistemas de vigilância a tornarem-se instrumentos essenciais de poder. Por outro lado, a crise climática, embora muitas vezes tratada como um tema ambiental, eu acho que nós, e sobretudo aqueles jovens que eu estou a ver atrás do professor Luís Ramos, os alunos do ISCSP, que estão no mestrado em estratégia, não podem continuar a olhar para o ambiente apenas, uma crise climática apenas como um tema ambiental. É um multiplicador de ameaças à segurança. A escassez da água, a degradação dos solos, os fenómenos meteorológicos extremos, a subida do nível do mar têm impactos diretos na migração, na segurança alimentar, na estabilidade política das regiões inteiras. Pensem só, e acho que era um bom tema para vocês investigarem, o que é que a subida do nível do mar vai fazer em Portugal, nas cidades, aquela zona toda de Aveiro. Bom, Portugal, com a sua geografia singular e o seu posicionamento atlântico, encontra-se, inevitavelmente, implicado nesta teia de desafios globais. Não podemos, por isso, assumir a posição confortável de meros observadores, dizendo que estamos longe dos problemas. Não estamos, estamos no meio deles. As decisões estratégicas que tomarmos nos próximos anos determinarão a nossa capacidade de proteger os nossos interesses vitais, de afirmar o nosso papel no concerto das nações e de contribuir de forma relevante para a segurança coletiva dos espaços onde nos inserimos. Feita esta caracterização genérica do contexto internacional, vejamos agora o quadro geopolítico e geoestratégico de Portugal. Portugal detém uma posição geoestratégica única, que se expressa no seu território continental, mas sobretudo nas suas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que constituem eles próprios os verdadeiros pontos avançados no Atlântico Norte. E nós não lhes estamos a dar, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, não lhes estamos a dar a relevância devida. Os Açores, em particular, localizam-se junto à interseção de importantes rotas aéreas e marítimas, funcionando como plataforma de vigilância e apoio logístico com valor inestimável para a NATO, para a União Europeia e para os nossos parceiros estratégicos. A Madeira, pela sua posição geográfica mais próxima da orla ocidental africana, desempenha igualmente um papel relevante na ligação com a costa ocidental de África e com o Atlântico Sul. A nossa zona económica exclusiva, com cerca de 1,7 milhões de quilómetros quadrados, figura entre as maiores do mundo. E este espaço, vasto espaço marítimo, é simultaneamente um ativo estratégico, que é pelos recursos que tem, mas é também um desafio
de segurança e gestão que nós ainda não estamos a tratar como tal, infelizmente. Pensem só como é que é possível nós exercermos a autoridade do Estado nesse mar quando temos na Madeira um navio que tem 54 anos, que só dá 10 nós e que não consegue fazer outras operações que não seja a fiscalização da pesca. E nos Açores, onde temos grandes responsabilidades por causa dos submarinos e de outras particularidades estratégicas que se constituem ali naquela área nevrálgica, temos lá um patrulha. Evidentemente, depois há uns aviões da Força Aérea, etc. Nele, portanto, nesse espaço da zona económica exclusiva, situam-se recursos vivos e não vivos de elevado valor económico, como as pescas, os minerais críticos, o potencial energético, desde energia das ondas e do vento offshore até depósitos minerais dos fundos oceânicos, em particular na extensão da plataforma continental, que nos Açores é que é verdadeiramente relevante. Na Madeira não tem, assim, a mesma magnitude. É também nele, isto é, no espaço da zona económica exclusiva, que se encontram os cabos submarinos de comunicações, cuja integridade é essencial para a economia e para a segurança nacional, mas que são vulneráveis a sabotagens e a espionagem. O Atlântico, que durante décadas foi percepcionado como um mar seguro, voltou a adquirir centralidade estratégica. Nos últimos anos, registrou um aumento da atividade militar de potências externas à NATO, isto é, essencialmente a Rússia, que eu me estou a referir, incluindo demonstrações de presença naval também chinesa, portanto, russa e chinesa. No Atlântico Sul, crescem as ligações económicas e políticas de atores externos, com impactos no equilíbrio geopolítico regional. A crescente instabilidade em zonas costeiras africanas, especialmente no Golfo da Guiné, onde temos interesses estratégicos fundamentais e de onde vem o petróleo que abastece a nossa economia, e, portanto, dizia eu, a crescente instabilidade afeta diretamente as rotas comerciais que atravessam o nosso espaço marítimo de interesse estratégico. Internamente, Portugal enfrenta constrangimentos que limitam a capacidade de transformar o seu potencial estratégico em influência efetiva. A nossa demografia apresenta um perfil de envelhecimento acelerado, com implicações diretas na capacidade de recrutamento, por exemplo, para as Forças Armadas, e não só, forças de segurança e outros serviços, e para setores estratégicos. A economia, embora seja aberta e integrada nos mercados europeus, mantém vulnerabilidades estruturais e uma dependência elevada de importações energéticas e tecnológicas. No plano militar, Portugal possui forças armadas profissionais e com experiência em missões internacionais. Mas são missões internacionais de baixa intensidade depois de 1991, quando houve a queda do Muro de Berlim, e foi a partir daí que Portugal e outros países começaram a empenhar forças em operações de paz. E essas operações de paz são operações de baixa intensidade. Nada se comparam com aquilo que está a passar na Ucrânia e que implicam, evidentemente, uma completa renovação dos meios e modernização tecnológica das nossas Forças Armadas, se nós quisermos ter padrões operacionais ao nível das atuais exigências de alta intensidade da NATO e da União Europeia. Portanto, não se confundam quando ouvirem dizer que as nossas Forças Armadas, isto e aquilo e aquele outro, não acreditem, porque eu sei, fui chefe delas, conheço-as profundamente e sei que as nossas Forças Armadas, a única coisa para que estão preparadas, infelizmente, é para operações de baixa intensidade. Operações de alta intensidade não têm nem os efetivos necessários, nem a organização, nem a logística, sobretudo a logística, nem fazem o treino com a frequência, com a intensidade e com as características dos teatros de alta intensidade. É desejável que o façam, oxalá que no futuro isso aconteça. Porquê? E porquê é que isto é assim? Porque o investimento na defesa tem sido insuficiente para garantir simultaneamente a defesa do território, a projeção de força no exterior e a vigilância permanente da nossa ZEE. O dinheiro que as Forças Armadas têm não chega para fazer estes três tipos de empenhamentos. Externamente, Portugal beneficia de uma rede de alianças sólida, com realce para a NATO, a União Europeia, a CPLP e as Nações Unidas, que reforçam a sua segurança e ampliam as suas possibilidades de intervenção. Contudo,
estas alianças e parcerias também implicam responsabilidades e compromissos concretos. A credibilidade internacional do nosso país mede-se não é apenas pelas declarações políticas, é sobretudo pela capacidade real de cumprir missões e assumir responsabilidades e projetar influência. É isso que conta. Assim, o quadro geopolítico e geoestratégico de Portugal combina as vantagens únicas da geografia, do mar e das alianças com os desafios estruturais dos recursos limitados, do envelhecimento democrático e da modernização militar necessária. É nesta tensão entre potencial e limitação que se joga a nossa capacidade de atuar com relevância e de transformar a nossa geografia em poder efetivo. Vejamos agora o que é que nós queremos fazer. Portugal, ao longo das últimas décadas, tem definido um conjunto de ambições estratégicas que refletem não só a sua história e identidade, isto evidentemente, como vocês, sobretudo os alunos de estratégia, quando estudam o planeamento estratégico, sabem que dos fatores a considerar é a tradição histórica. E nós temos uma tradição histórica que é uma carga pesadíssima, que influencia, evidentemente, aquilo que queremos e a nossa identidade. Mas também a percepção que possui do seu papel do mundo, isso também é muito influenciado por essa carga histórica. Estas ambições são, em grande medida, legítimas e coerentes com a nossa inserção internacional, mas exigem sempre um exame rigoroso de execuibilidade. Uma primeira ambição recorrente é Portugal afirmar-se como um ator relevante na NATO e na União Europeia, participando ativamente na definição de políticas e estratégias comuns e assegurando que a voz nacional é ouvida em matérias de segurança e defesa. Essa relevância tem duas dimensões. A relevância contributiva, que se traduz na capacidade de disponibilizar forças, meios e competências para operações conjuntas destas organizações, e a diplomática, que decorre da nossa tradição de mediação e do capital de confiança acumulado em diversas regiões no mundo. Outra ambição é assumir um papel de destaque na segurança marítima do Atlântico. Ora, esta é uma vocação natural de Portugal, sustentada pela nossa posição geográfica e pelo vasto, direi mesmo vastíssimo espaço marítimo sob soberania e jurisdição nacional. Nós pretendemos ser um pilar da vigilância, do patrulhamento e da proteção das rotas comerciais, dos cabos submarinos e das áreas ricas em recursos naturais, nomeadamente aquilo que vocês sabem, os nódulos polimetálicos que existem no fundo do mar e existem em quantidade nos Açores. Ao mesmo tempo, desejamos projetar essa liderança para o Atlântico Sul, particularmente através da cooperação com países da CPLP, onde Portugal pode desempenhar um papel catalisador na capacitação marítima e na segurança cooperativa. Portanto, esta era a segunda ambição. A terceira ambição de Portugal, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, poderá ser transformar o país num hub logístico, portuário e de conectividade digital entre continentes. A nossa posição geográfica, a meio caminho entre as Américas, a Europa e a África, oferece potencial para atrair recursos fluxos comerciais, energéticos e de informação. Pretende-se reforçar os portos como plataformas globais e consolidar o papel dos Açores e da Madeira como pontos de apoio logístico, militar e científicos para operações transatlânticas. Acresce a ambição de manter uma presença diplomática e militar expressiva na CPLP e no Atlântico Sul, contribuindo para a estabilidade regional e para a afirmação de uma comunidade de língua portuguesa mais coesa e influente. Portugal deseja continuar a ser um parceiro de confiança no apoio a missões de paz, na cooperação técnico-militar e na formação de quadros militares e civis. Finalmente, há a ambição mais abrangente de projetar uma vocação global, isto é, de sermos vistos como um país capaz de dialogar
com múltiplos blocos, com capacidade de interligar agendas euroatlânticas, africanas e, em certos casos, asiáticos. Ora, esta ambição assenta na nossa experiência histórica de relações intercontinentais, na nossa rede diplomática e na percepção de Portugal como um país estável e fiável no cenário internacional. Contudo, importa reconhecer que estas ambições, mesmo quando realistas no plano conceptual, exigem recursos financeiros, humanos e tecnológicos compatíveis. A ausência dessa correspondência pode transformar objetivos estratégicos legítimos em meros enunciados políticos, com risco de perda de credibilidade externa. Por isso, é essencial articular as intenções com as condições efetivas para a sua concretização. E é isso que nos faz passar à fase seguinte da minha intervenção, que são as considerações sobre o que realmente nós podemos fazer. Ora, a formulação de ambições estratégicas é necessária e saudável para qualquer país. É bom que nós tracemos objetivos ambiciosos do ponto de vista estratégico. Porém, a sua concretização exige um confronto com a realidade dos recursos que nós temos. E Portugal é sendo uma economia pequena e aberta, enfrenta um conjunto de limitações estruturais que condicionam a execução integral das suas intenções. Em primeiro lugar, destaca-se a restrição orçamental. Apesar de um esforço recente de incremento do investimento na defesa, por exemplo, a despesa continua aquém das metas definidas pela NATO, quer no que respeita ao objetivo dos 2% de 2025, quer relativamente aos 5% do PIB que será para 2035. Vejam só que o Governo anunciou que este ano, até ao fim do ano, ia atingir 2%. Analisando o que foi atribuído de dinheiro às Forças Armadas, constatamos que, na realidade, só vamos chegar a 1,7% e não aos 2%. Portanto, uma coisa são os anúncios políticos, outras coisas são a realidade. Ora, este déficit tem um impacto direto na renovação dos meios militares, na manutenção de equipamentos e na capacidade de projetar força para fora das fronteiras nacionais. O subfinanciamento prolongado das nossas Forças Armadas, que tem mais de 10 anos, traduz-se também em limitações na prontidão operacional, na modernização tecnológica e na capacidade de manter uma presença naval e aérea sustentada no Atlântico. Só para ilustrar esta deficiência de manutenção de presença naval e aérea sustentada, relembro-vos o episódio do dia 17 e 18 de outubro, a 100 milhas ao norte da Madeira. Portanto, no meio da nossa zona económica exclusiva, teve que ser uma fragata francesa a intervir numa zona, contra uma operação de tráfico de droga, porque o nosso navio na Madeira é o tal patrulha que tem 54 anos, que não consegue fazer, só dá 10 nós, que estão mesmo a ver as embarcações dos pescadores que dão 40 e 50 nós, e nem tem sequer uma equipe para fazer abordagens a bordo, para poder fazer esse tipo de operações. Portanto, há aqui problemas muito graves que estão a impedir o exercício da autoridade do Estado no mar, e isso vai ter consequências para Portugal, como vai ser evidente, e como nós sabemos já aconteceu na nossa história. E temos que nos preparar, sobretudo, para os desafios que os nossos próprios aliados nos vão colocar, porque vão ser eles que vão, evidentemente, assumir as responsabilidades no nosso território, que nós não conseguimos, e isso vai ter custos para Portugal, como aconteceu no passado em várias ocasiões. Ora, a estas limitações orçamentais juntam-se fragilidades da base tecnológica e industrial de defesa. Embora Portugal possua nichos de excelência na construção naval especializada, na manutenção aeronáutica e em soluções tecnológicas de vigilância, não dispõe de uma indústria de defesa diversificada e autossuficiente. Esta realidade obriga a uma dependência significativa de aquisições externas,
muitas vezes condicionadas por fatores políticos e por prazos de entrega incompatíveis com as necessidades operacionais imediatas. No plano humano, a demografia desfavorável constitui um desafio crítico. O envelhecimento da população portuguesa e a diminuição da taxa de natalidade reduzem o potencial de recrutamento para as Forças Armadas. Ao mesmo tempo, a crescente concorrência do setor privado por recursos humanos qualificados dificulta a retenção de quadros técnicos e operacionais, especialmente em áreas de elevada especialização, como a ciberdefesa, os sistemas de informação e as operações aéreas e navais complexas. A estas limitações, por outra, dizia-me eu, melhor, estas limitações obrigam a estabelecer prioridades inequívocas. A primeira prioridade deve ser a defesa efetiva dos espaços de soberania nacional, o marítimo, o aéreo e o terrestre, com particular foco na vigilância, no patrulhamento e na proteção da zona económica exclusiva e das infraestruturas críticas nela situadas. E não é isto que estamos a fazer em Portugal. Nós estamos a dar prioridade às nossas missões da NATO e da União Europeia, deixando depois os Açores e a Madeira, como estamos a deixar à interferência de potências nossas aliadas. Ora, sem este... dizia eu, devia ser, a primeira prioridade deve ser a defesa efetiva dos nossos espaços e na nossa zona económica exclusiva e das infraestruturas críticas nela situadas. Sem este núcleo básico garantido, qualquer ambição internacional ficará desprovida de fundamento. E, portanto, eu quero dizer ao distintíssimo auditório que eu, pessoalmente, sou contra esta prioritização que está a ser dada ao empenhamento das nossas forças em missões de âmbito internacional, quando nós não conseguimos garantir as nossas responsabilidades no nosso próprio território. Isto tem que ser revisto e modificado. O que é que isto implica? Rever o conceito estratégico de defesa nacional, rever o conceito estratégico militar, as missões, o sistema de forças e o dispositivo militar. A segunda prioridade consiste em cumprir de forma credível os compromissos internacionais assumidos por Portugal no âmbito da NATO, da União Europeia, da ONU e da CPLP. Mas isto é em segunda prioridade. Nós só vamos a estes depois de fazermos os outros. E está a ser ao contrário. Isto implica selecionar missões de participação que sejam compatíveis com os meios disponíveis, privilegiando as áreas onde possamos aportar valor diferenciado e visibilidade internacional. Perguntar-me-ão as senhoras e os senhores, então, mas porquê é que se isso é assim, porquê é que há esta intenção e esta apetência por missões internacionais? É porque as missões internacionais são financiadas por um orçamento específico, é o orçamento das Forças Nacionais Destacadas. E, portanto, isso permite, e é isso que na crise financeira desde 2008 tem garantido, de alguma forma, o funcionamento das Forças Armadas, é esse tipo de recursos que vêm para as missões no exterior. E, portanto, há aqui uma inversão das prioridades na minha ótica. Ora, mas as missões no exterior devem ser selecionadas de acordo com aquilo que são os meios disponíveis, privilegiando as áreas onde possamos aportar valor diferenciado e visibilidade internacional, como é o caso, por exemplo, da Roménia, da Lituânia. Aí sim, deu-nos um peso acrescido nesses dois países, bastante depois da invasão da Rússia. A terceira prioridade deve ser concentrar recursos e investimentos nas áreas onde devemos gerar um efeito multiplicador. Isso inclui potenciar as capacidades marítimas e de vigilância aérea, apostar em meios de dupla utilização civil-militar, reforçar a interoperabilidade com os aliados e integrar redes multinacionais de partilha de informação e de informações. Em síntese, o que podemos realmente fazer é manter um núcleo de capacidades essenciais robusto, selecionar com rigor compromissos externos e investir de forma inteligente nas áreas onde a nossa geografia e a nossa experiência operacional nos permitem ter impacto relevante. Fazer tudo é impossível, porém, podemos fazer o essencial com excelência, desde que sejamos capazes de conceber e operacionalizar uma estratégia mais inteligente do que aquela que temos hoje. Bom, e então passemos à parte, não é final, porque ainda não são as conclusões, mas ao alinhamento da ambição com aquilo que nós somos capazes de fazer.
E a este propósito eu digo que a distância entre o que ambicionamos fazer e o que efetivamente conseguimos concretizar não é uma fatalidade imutável para Portugal. Nem pensem que esta apresentação que eu estou a fazer tem algum caráter pessimista ou derrotista, nada disso. Eu conheço muito bem, do ponto de vista estratégico, aquilo que são as Forças Armadas e sei que as circunstâncias que são percebidas da opinião pública não são aquelas que estão compatíveis com a realidade que eu conheço. E cumpre, aqui num curso desta responsabilidade, falar verdade às pessoas, com o sentido da responsabilidade de quem ocupou os cargos que eu ocupei e também da consideração e respeito por quem Vossas Excelências são. Ora, é o resultado de escolhas, de prioridades bem ou mal definidas e da forma como mobilizamos os recursos disponíveis. Eu diria esta distância entre ambição e capacidade. Ora, e para fecharmos este intervalo entre ambição e capacidade, nós temos necessidade, antes de mais, de clareza estratégica. Isto é, saber exatamente o que é prioritário, o que é secundário e o que pode ser adiado ou mesmo descartado. Para isso, nós temos que rever toda a nossa documentação estruturante. Já vos falei, o conceito estratégico de defesa nacional e militar, o sistema de forças e o dispositivo. O conceito estratégico tem a visão para o futuro, o sistema de forças tem os meios que são necessários para cumprir com essa visão e o dispositivo é a vinculação geográfica dos meios. Não faz sentido nenhum hoje continuarmos com os meios que eram adequados, por exemplo, ao período do fim da Guerra Fria. As circunstâncias hoje são completamente distintas. Ora, o primeiro passo, dizia eu, deve ser definir as prioridades estratégicas realistas, alinhadas com os interesses vitais de Portugal e com os compromissos internacionais que nos conferem credibilidade e influência. Esta definição deve ser feita com base numa avaliação rigorosa da relação custo-eficácia de cada objetivo estratégico, evitando a dispersão de meios por um leque demasiado vasto de iniciativas que, embora meritórias, enfraquecem o núcleo da nossa ação. Bom, o segundo passo deve ser reforçar a nossa projeção no Atlântico, não apenas com meios navais e aéreos adequados, mas também com capacidades modernas de vigilância, sensores de longo alcance, sistemas não tripulados e redes de informação em tempo real. A este propósito, quero-vos dizer que a Força Aérea está a adquirir uma rede de satélites que vai transformar a nossa capacidade e vai ser um grande salto neste campo. Nós teremos capacidade, então, de forma permanente, de monitorizar o nosso mar. Isso vai poupar imenso dinheiro, imenso esforço do que são os aviões e os navios. Ora, este esforço deve ser acompanhado por um planeamento conjunto que envolva as Forças Armadas, a Guarda Republicana, a Polícia Marítima e outras entidades com responsabilidade no mar, garantindo uma resposta articulada e eficaz. Não podemos continuar no nosso país como um conjunto de capelinhas, de organizações que não se falam umas com as outras, que não colaboram, cada uma julga por si só resolve os problemas. Isso não pode acontecer. E isso só é porque, de facto, não tem havido, ao longo das últimas décadas, a liderança política assertiva, objetiva, concreta, que é necessária para resolver estes problemas. Eles têm sido varridos para baixo da mesa e não se tem dado a devida atenção. E depois estas organizações têm as suas próprias culturas, têm os seus próprios interesses corporativos que se sobrepõem muito mais aos interesses do Estado do que era servir. Ora, um terceiro eixo fundamental é a aposta na dupla utilidade das capacidades de defesa, investindo em sistemas, plataformas e infraestruturas que possam servir simultaneamente a objetivos militares e civis. Isto é, um navio patrulha oceânico, por exemplo, pode projetar presença e afirmar soberania, mas também pode apoiar operações de busca e salvamento, fiscalização das pescas, de combate à poluição
ou de resposta a desastres naturais. Esta abordagem, se for estendida a outros setores, multiplica o retorno de cada euro investido e facilita a aceitação social e política dos programas de modernização da defesa. Outro fator decisivo para cobrir o tal gap, o tal intervalo entre a ambição e a capacidade é o reforço das nossas parcerias estratégicas, tanto no plano bilateral como no multilateral. Portugal não pode nem deve tentar fazer tudo sozinho, nem é capaz. A integração em redes de cooperação no âmbito da NATO, da União Europeia e da CPLP, ou através de acordos bilaterais com países afins, permite partilhar custos, ganhar acesso a tecnologias e capacitações e projetar influência para além da nossa dimensão material. A par disso, é indispensável uma articulação sólida entre a nossa política externa e a política de defesa. Não se trata apenas de alinhar os discursos, porque isso nós vemos que estão alinhados, não é? Até basta ver os atuais protagonistas do Ministério da Defesa e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que vemos que os discursos estão alinhados. Mas isso não chega. Nós temos que garantir que as opções diplomáticas são suportadas por meios militares credíveis e que as decisões de investimento em defesa correspondem a prioridades da política externa claramente definidas. Eu posso perguntar a qualquer um das senhoras ou dos senhores, digam assim, quais são as nossas prioridades da política externa? Temos dificuldade em identificar, podem falar na União Europeia, o CPLP, tá bem, mas isso são coisas genéricas. E depois, então, o que é que nós alinhamos os nossos vetores estratégicos, nomeadamente os da defesa, com isso? Como é que, se nós nem sequer garantimos o exercício da autoridade do Estado, como vimos, no mar que é nosso? Não é? É estas questões que eu vos deixo para reflexão. Ora, a coerência entre a vertente diplomática e a vertente militar é o que transforma a presença internacional em influência real. Porque nós muitas vezes dizemos, vamos mantemos uma presença internacional. É muito importante termos visibilidade, mas é muito mais importante, em vez da visibilidade, termos influência real. Isso é que conta na política internacional. E para isso temos que alinhar as duas políticas. Ora, finalmente, para fechar o intervalo entre aquilo que existe e as nossas capacidades, ou aquilo que desejamos e as nossas capacidades, melhor dizendo, nós precisamos de liderança e de disciplina de execução. Uma estratégia, por mais bem concebida que seja, de nada vale ou de pouco vale se não for implementada com rigor. Por isso, deve ter metas concretas, prazos definidos, mecanismos de avaliação e coragem política para corrigir rumos sempre que se for verificarem que eles não estão a dar os resultados que nós pretendemos. Mais do que reagir às circunstâncias, é preciso antecipá-las e moldá-las em favor dos nossos interesses. Em suma, para alinhar ambição com capacidade, ou alinhar ambição com capacidade, devemos escolher com inteligência, investir com critério, cooperar de forma estratégica e executar com determinação. É este o caminho para transformar a nossa posição geoestratégica excepcional em poder efetivo e duradouro. Para concluir, diria que Portugal se encontra de forma inegável numa nova encruzilhada geopolítica e geoestratégica. Esta encruzilhada não é uma figura de estilo para adornar um discurso, é a constatação objetiva de que o país está perante decisões que vão moldar de forma duradoura o seu papel no mundo. Vivemos um tempo em que o ritmo das transformações globais se acelerou ao ponto de reduzir o espaço para hesitações. Como bem sabemos, a geopolítica não espera e a história não concede segundas oportunidades aos Estados que falham nos momentos decisivos. Temos vários exemplos na nossa história sobre isso. Portugal, com a sua posição atlântica, a sua rede de alianças e a sua história de ligação a 3 continentes, tem vantagens únicas que não pode desperdiçar. Mas, como vimos, essas vantagens
só se materializarão em poder efetivo se forem apoiados por meios credíveis, estratégias consistentes e uma liderança que saiba fazer escolhas. E é isso que precisamos para Portugal. O dilema entre o que queremos fazer e o que podemos fazer é, em última análise, uma questão estratégica. Queremos legitimamente desempenhar um papel ativo na segurança do Atlântico, influenciar políticas na NATO e na União Europeia e manter uma presença significativa na CPLP e projetar a nossa imagem como país com vocação global. Mas a estratégia exige que a ambição e capacidade caminhem lado a lado. E quando se rompe este equilíbrio, as intenções transformam-se naquilo que temos visto ao longo das últimas décadas em Portugal, em declarações retóricas e a credibilidade sofre. O essencial, portanto, é assumir que não podemos fazer tudo, mas podemos e devemos fazer muito se atuarmos com foco no essencial. Ora, isso implica concentrar recursos nas áreas onde a nossa geografia, a experiência e a aliança nos oferecem vantagem competitiva. Significa investir na vigilância e defesa da nossa zona económica exclusiva, porque é aí que estão os recursos que vão permitir desenvolver o país no futuro. Também significa garantir presença no Atlântico, reforçar capacidades críticas de ciberdefesa e de projeção de força e manter um núcleo militar credível e pronto a atuar. A responsabilidade que temos é para com os portugueses de hoje, mas também para com os das próximas gerações. As decisões que tomarmos agora irão determinar a nossa segurança imediata e também o legado estratégico que deixaremos aos nossos sucessores. Se falharmos em alinhar ambição e capacidade, desperdiçaremos oportunidades e poderemos comprometer a nossa margem de manobra no futuro. O tempo de agir é por isso agora, pois a incerteza global não se dissipa com a espera. Enfrenta-se com visão, com coragem e com determinação. E é justamente nestes momentos que os países de pequena e média dimensão, como Portugal, têm de demonstrar que a relevância internacional não se mede apenas pela dimensão material, mas também pela qualidade das escolhas estratégicas e pela consistência da ação. Termino com uma convicção que procuro transmitir sempre que falo, que penso e falo sobre o futuro do nosso país. Portugal não precisa apenas de sonhar o futuro. Precisa de o construir com realismo, foco e determinação. A grandeza das nações mede-se não pelo tamanho das palavras dos seus decisores políticos, mas pela solidez dos atos destes e dos seus cidadãos. Muito obrigado pela vossa atenção. Senhor Almirante, permita-me que lhe agradeça. Estou sem microfone. Não tenho microfone. Está bem, está bem. Já me estão a ouvir? Senhor Almirante, eu quero agradecer-lhe a clareza e a magnífica conferência que acaba de nos fazer, e não sem uma ponta de pessimismo, mas na realidade mostrando-nos afinal o que é que nós queremos, já não digo para o presente, porque seria tarde, mas o que é que queremos para o futuro. E chamou-me a atenção aquilo que eu muitas vezes digo é, nós somos um país, e peço desculpa o termo, um país de chafaricas. E na realidade, quando cada um puxa para o seu lado, não há estratégia possível que possa construir-se, isto em tudo e muito mais responsabilidade há quando, em situações tão importantes como estas que o Sr. Almirante acaba de nos trazer, as decisões não são concertadas e, portanto, obviamente, as prioridades, porventura, serão menos concertadas, e eu venho sempre à grandíssima vantagem, utilizemos a riqueza da grande plataforma que nós temos. E a pergunta é sempre: estamos nós preparados para tirar partido desta nossa plataforma continental? E em que medida é que nós estamos à mercê
daqueles que vêm cá explorar e não pensamos o futuro com a preparação nesta altura, que já será tarde, e o senhor Almirante com certeza diria em que posição é que estamos, mas na realidade o que é que nós temos feito? Como é que nós vamos para a frente? Ou estamos à espera que nos digam, vocês agora têm de fazer isto ou vão fazer isto, que aliás é mais ou menos aquilo que acontece sempre. Vimos atrasados e porque a certa altura já nos mandam fazer. E por isso, sem pessimismos, Sr. Almirante, eu pergunto-lhe como é que nós seríamos, ou o que é que lhe parece que podíamos, para já começar por dinamizar quaisquer instituições, primeiro que mostrem o realismo daquilo que é preciso fazer, sem lunatismo, sei lá, sem aproveitamento, e como é que nós podemos colocar Portugal realmente por aquilo que é capaz de fazer, que demora tempo, mas aceitando que com esforço, com colaboração, com interação, e a minha pergunta depois outra é também, em que medida é que há uma vontade de reunir competências como a do Sr. Almirante para aconselhar, para podermos ir para a frente, sabendo na realidade como, não fazendo tudo, mas fazendo aquilo que é possível. E para terminar, sem querer monopolizar, eu gostaria de pedir ao Sr. Almirante que nos dê a sua publicação, porque precisamente porque achamos que é preciso que este ciclo seja realmente um repositório de pensamento, de necessidade de ação e, portanto, de esclarecimento. Gostaríamos de os juntar todos e de os publicar, quer em papel, quer em formato digital. Mais uma vez, Sr. Almirante, muito, muito obrigada, porque isto é uma maneira de nós aprendermos, de construirmos a nossa própria ideia, afinal, de onde é que estamos. Que se calhar estamos muito no início de uma corrida que tem que ser consciente e não atabalhoada, e para isso precisa de muito pensamento e de saber. Muito obrigada, Sr. Almirante. Sr. Professor, eu é que agradeço as suas palavras tão gentis. Relativamente ao texto, eu enviarei para, talvez, não sei se posso enviar para a Sra. Professora ou para o professor Luís Ramos. E o primeiro, da primeira intervenção, e este, se o Sr. Almirante Pois, quiser. o da primeira intervenção não tem texto. Aquilo foi a partir de umas notas que eu fiz, que eu tinha, mas eu tenho um texto, mas não nem daqui está... a 15 dias, é quando o Sr. Almirante puder Não está reunir burilado estas como notas. este. Sabe que este deu-me trabalho a fazer e fiz e está Espetacular. quase terminado. Bom, mas relativamente, eu pegando nas palavras da senhora professora, as chafaricas, nós o que devíamos ter era instituições. A antítese das chafaricas são as instituições que servem as finalidades dos seus países. Mas para termos instituições, nós precisamos de lideranças capazes. O nosso país nem sempre funciona com esta mentalidade da chafarica. Quando tem líderes à altura, de facto, consegue apresentar uma visão para o futuro e depois consegue motivar e mobilizar os cidadãos e os agentes económicos, culturais, etc., para perseguirem esses objetivos que engrandecem o nosso país. Já tivemos isso ao longo da nossa história, infelizmente agora estamos num período de grandes oportunidades, até do ponto de vista financeiro, e temos uma juventude que está extremamente bem preparada como nunca esteve, etc., mas não temos tido as lideranças capazes de gerar esses movimentos motivacionais na nossa sociedade que engrandecem o nosso país. Isso também está muito ligado à questão da plataforma que coloca, sabe que a plataforma e a extensão da plataforma e os recursos que existem no mar são projetos a longo prazo. E aquilo que nós verificamos é que num país com tantas debilidades como o nosso, os decisores políticos têm uma tendência preferencial para olhar para o curto prazo, que é, têm as eleições de 4 em 4 anos.
E a plataforma é uma coisa há décadas, não é há 4 anos. E nós precisamos, de facto, de mudar muito naquilo que são as nossas capacidades para explorar estes recursos. Fizemos alguma coisa recentemente ao pormos pessoas qualificadas na equipe que está a negociar com as Nações Unidas os limites da nossa reivindicação de extensão da plataforma. Mas veja que nós não sabemos nada, isso está a ser feito escondido, de forma escondida. Eu pessoalmente vou sabendo algumas coisas aqui e acolá em conversas com algumas pessoas que vão dizendo vão deixando cair algumas percepções, e sei que o processo estava a correr mal, e que foi esse processo de estar a correr mal que levou a mudarem a equipe e a porem lá outras pessoas. Fez-me lembrar, eu muitas vezes disse que este processo de extensão da plataforma continental já dura algumas décadas. Eu muitas vezes disse, e falei no exemplo do Tratado de Tordesilhas, e que devíamos de ir buscar os nossos melhores diplomatas e os nossos melhores cientistas para integrar a equipe, como fizemos em Tordesilhas, e assim conseguimos, até conseguimos depois empurrar para lá o meridiano mais longe de Cabo Verde, como estava ao início, porque para apanharmos o Brasil, não é? Quando o Duarte Pacheco Pereira se suspeita que ele andou a fazer levantamentos no norte do Brasil. Bom, nós, para explorarmos a plataforma, há aqui um processo de ocupação do mar que temos que fazer. Eu acho que a primeira ocupação que temos que fazer é a ocupação científica. Nós temos que ter instituições robustas, capazes de estudar o mar profundo, onde estão esses recursos. E quais são as 2 instituições que nós temos para isso? Evidentemente que têm meios, é o Instituto Hidrográfico e o IPMA. Com características diferentes, o Instituto Hidrográfico do ponto de vista geofísico, o IPMA do ponto de vista biológico. E temos que o ocupar, e temos depois universidades com gente muito bem qualificada, temos de trabalhar todos em conjunto, senhora professora. Eu partilho com grande mágoa, eu quando era chefe de Estado-Maior da Armada, ofereci a uma universidade a utilização dos navios hidrográficos da Marinha para fazer as suas investigações. Não quiseram o navio, já viu? E, na realidade, e depois alugavam navios ao estrangeiro. Não queriam o nosso de borla, que o nosso até estava melhor equipado. Não queriam. Mas são estas rivalidades, essas coisas, porque depois vamos buscar financiamentos à União Europeia, e depois, como têm que buscar os financiamentos, têm que fazer contratações, e depois isto é aqui um ciclo vicioso. Bom, mas o primeiro passo que tínhamos que dar era esta ocupação científica. Foi feito um levantamento importante da extensão da plataforma continental para responder aos requisitos do regulamento que foi feito na sequência da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar para a extensão da plataforma continental, e foram feitos trabalhos, foi feita a recolha de muitos dados científicos, mas eu suspeito que, como tem havido depois na Comissão de Limites discussões sobre as características técnicas de identificação da localização exatas dos limites em função das espessuras dos sedimentos, das suas características, do pé do talude, de vários parâmetros que entram nessas definições, eu estimo que nós tenhamos que voltar a ir buscar mais dados para as nossas pretensões. Mas depois, para além da ocupação científica, nós temos que ocupar o nosso espaço no exercício da autoridade do Estado do Mar. E temos que o fazer, isso já era uma obrigação que vinha antes. E não o estamos a fazer, senhora professora. Eu, como lhe disse, um navio francês, no dia 17 e 18 de outubro, teve que intervir na nossa zona económica exclusiva, já nem é da extensão da plataforma, já nem é das 200 milhas para fora, foi a 106 milhas a norte da Madeira, porque nós não tínhamos um navio capaz de ir ali. Está a ver? Pronto. Que vergonha. Ouça, é que isso é uma debilidade internacional. Exato. Os países não nos respeitam. É a mesma coisa, senhora professora, que conhece bem aquilo que aconteceu antes da Conferência de Berlim, sabe perfeitamente que nós também invocávamos que ocupávamos a África, mas não ocupávamos nada. Tínhamos lá uns cantineiros e tal, que vendiam umas coisas aos indígenas e tal, e depois para o exercício da autoridade do Estado não tínhamos nada. Mandámos à pressa o tenente-coronel Roçadas com uma unidade militar, e os ingleses disseram, olha, tirem de lá daí isso,
deram-nos o ultimato, tirem lá daí isso, porque isso não, agora não conta. Isso era no passado, não é? E no mar vai-nos acontecer a mesma coisa se nós não tivermos a atenção necessária. Depois, nós precisávamos também de empresas capazes de explorar os nossos recursos. Não precisam de ser empresas totalmente portuguesas, explorar os recursos no fundo dos oceanos. Mas podíamos suscitar que empresas portuguesas fizessem parcerias com outros países que têm capacidade para explorar os fundos oceânicos, por exemplo, empresas brasileiras, porque os brasileiros não têm interesse nenhum na nossa zona económica exclusiva, mas há outros países que têm, Espanha tem Inglaterra, tem França, tem os Estados Unidos, e na extensão da plataforma. E, portanto, isto tem a Alemanha. Veja que o país que mais missões científicas faz na nossa área de interesse é a Alemanha. E a Alemanha é um Estado encravado do ponto de vista do mar. A Alemanha tem um mar pequeníssimo, mas tem navios científicos e vai estudar para os Açores. Para quê? Quando chegar a hora da verdade, vamos levar ao ultimato, de certeza, não é? Porque nós não conhecemos. E, portanto, nós precisamos de criar empresas que tenham capacidade para explorar o mar e desenvolver estas parcerias com empresas que não sejam europeias, para termos liberdade de ação, para trabalhar com elas sem estar condicionados, fruto daquilo que é o conhecimento que eles têm e os interesses que eles têm também na nossa zona económica. E, portanto, senhora professora, para mim era absolutamente essencial que estas 3 prioridades fossem trabalhadas o mais depressa possível. Eu vou fazer agora digamos assim, uma cruzada, se é assim que se pode chamar. Já comecei com um dos meus artigos a semana passada no Correio da Manhã, a chamar a atenção para esta questão do exercício da autoridade do Estado do Mar, que é uma vergonha aquilo que se está a passar, e que temos que alterar, até temos meios para isso, só que não temos, na realidade, depois os recursos para sustentar os navios lá. Ora, mas e depois vamos ter prejuízos no futuro gravíssimos. É claro que não estaremos vivos, certamente, disso, mas estarão os nossos filhos e os nossos netos. E eles é que vão pagar. E depois vão dizer às gerações que nos antecederam, não cuidaram do nosso património como deviam. E isso é um problema muito grave e cabe-nos a nós, quer em funções, quer fora de funções, dar contributos para que os decisores políticos prestem atenção a estas questões e as incluam na agenda política com a prioridade que elas devem ter para que nós possamos, de facto, garantir o futuro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu diria que é preciso também conhecer e ser capaz, como o Sr. Almirante diz. E quando lá chegarmos, ou não chegamos lá, ou chegamos quando nos disserem agora fazem, ou se não fazem, fazemos nós. Isso. Sr. Almirante, muito obrigada. Nada, eu pergunto agora quem quiser colocar questões, se o Sr. Almirante nos permitir. Faz favor. Ou põe a mão eletrónica ou a mão física no ar. Eu já estou a ver aqui uma mão eletrónica e um movimento de mão física, mas Fernando Paulo Batista, eu peço-lhe que não abuse do tempo. Coloque uma questão rápida, clara ao Sr. Almirante, e porque há outras pessoas que precisam e querem também de ouvir o Sr. Almirante responder às questões. Portanto, eu dou-lhe a palavra, mas concentre-se e não use demasiado tempo. Muito obrigada. Faz favor. Quero agradecer esta oportunidade. Primeiro, fiz uma aprendizagem fabulosa com um mestre incomparável. O nosso almirante é encantador, é motivador, é iluminante. E sintetizo em 2 pares verbais a lição que reanimei dentro de mim. Sonhar, podemos continuar a sonhar. Sonhar, estudar profundamente. E, nessa base, organizar para realizar e concretizar. Mas isto é possível porquê?
estamos perante uma personagem que é o nosso querido almirante António Silva Ribeiro, que é um fora de série. E o país, os responsáveis políticos deviam chamar para aprenderem com ele. Se o chamassem, esta lição fosse ouvida pelos responsáveis políticos, eles atuariam de outra maneira. Eu não tenho dúvida que este almirante está em tantas instituições sapienciais, que é reconhecido nacional e internacionalmente, que é um orgulho para Portugal. Está na linha do nosso grande infante Dom Henrique Navegador, por um lado, que fez o projeto das navegações. Está na linha do lutador que foi o Viriato, e eu estou a falar de duas figuras históricas da minha terra, Viseu. Quero dizer que eu não vou desistir de levar esta lição, de ser solidário com a minha Academia das Ciências e à nossa querida Presidente Maria Paz, que é excepcional e sabe escolher quem deve falar nos momentos críticos que o país atravessa. O meu bem-aja profundo e contem com isto. Isto é sério, é inquestionável. E darei todo o meu esforço para acompanhar solidariamente esse esforço iluminante que traga uma alma nova para Portugal e para Portugal tirar partido das condições geográficas, geoplanetárias que na realidade tem. Bem-haja. Peço desculpa, mas ia reduzir mais a minha intervenção. Eu não sei, Sr. Almirante, se quer... Só um agradecimento breve, muito breve, às palavras elogiosas, fico muito reconhecido. E só diria uma coisa, sabe que o nosso país, se nós queremos mudar o nosso país, temos que criar condições para que as nossas elites, verdadeiramente as elites qualificadas, encontrem e tracem os destinos que este país pode almejar. Se fizermos isso, certeza absoluta que o nosso país progride como já progrediu noutras ocasiões. E muito obrigado pelas suas palavras, que me sensibilizaram muito. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, se não, pergunto aqui ao professor Luís Ramos se esse conjunto de futuros atores das relações internacionais quererão também colocar alguma questão. Professor Luís Ramos. Muito obrigado, Sra. Professora, Sr. Almirante, muito obrigado pela sua brilhante exposição, nada diferente seria de esperar, mas eu tenho aqui algumas reflexões que eu, no fundo, gostaria de partilhar com o Sr. Almirante e de perguntar qual é que seria a opinião do Sr. Almirante relativamente a estes assuntos. A primeira é esta questão, que a mim me preocupa seriamente, é porque é que o mar não é um não assunto em termos políticos. Ou seja, as prioridades dos últimos governos, o mar não tem tido importância. Ou seja, nós chegamos ao ponto de não ter um Ministério do Mar no governo passado. Neste momento temos o Ministério da Agricultura e do Mar. E, efetivamente, como é que nós, eu pergunto, e pergunto-me, e perguntaria ao Sr. Almirante, o que é necessário fazer para mudar mentalidades? O que é que seria necessário fazer? Ou seja, no fundo, que ações bandeira, ações que efetivamente com efeito, é que seria necessário fazermos para que o mar realmente fosse um assunto da ordem do dia, fosse colocado nas agendas políticas deste país. E em segundo lugar, eu gostava muito de lhe colocar uma questão que me tem assolado ao longo dos últimos tempos. O Sr. Almirante lembrar-se-á da minha tese de doutoramento, em que eu dizia isto:
Portugal e a ameaça da europeização do mar. Como superá-la? A pergunta que eu faço é esta. Face realmente à situação que nós temos hoje, em que as ameaças crescem a uma velocidade alucinante, face à situação que temos com os Estados Unidos, face à presença crescente da Rússia no Atlântico e face à nossa incapacidade que o Sr. Almirante coloca, e é verdade, das nossas Forças Armadas para exercerem atualmente de uma forma eficaz e eficiente a autoridade do Estado no mar, nós não estaremos, no fundo, a iludir-nos e a caminhar, eu diria, pelo menos para alguns, para um destino triste, efetivamente, o nosso mar e os nossos recursos acabarem por ser europeizados. Muito obrigado. Sim, muito obrigado eu pelas duas questões. Eu vou começar pela primeira. Colocou, quando referiu que o mar era um não assunto, que não era tratado. De facto, não é. O mar é tratado apenas na perspectiva pequenina daquilo que são as pescas e sobretudo pela pressão que os sindicatos das pessoas ligadas à pesca fazem, não é? Porque, e a influência que tem nas votações nas pequenas localidades, como Póvoa e outras localidades que têm frotas pesqueiras, Matosinhos, etc. E, portanto, nós não temos, de facto, uma percepção e uma compreensão daquilo que é o valor do mar, porque o mar não se ensina nas escolas. Não faz parte dos programas. O mar é apresentado nas nossas escolas de forma atomizada, na perspectiva ambiental, na perspectiva biológica dos peixinhos, na perspectiva dos aspectos geofísicos, da geografia, etc. Não há um entendimento, não é explicado naquilo que o mar tem verdadeiramente valor, que é para o desenvolvimento económico do país. E isso é um problema. Nós também, convém nos lembrar que no passado, digamos assim, quando começou a dinastia Davis, o mar também não era percebido em Portugal de uma forma motivadora da nossa sociedade. Mas isso foi acontecendo de forma crescente. Porquê? Porque nessa altura nós tivemos uma coisa que não temos hoje, infelizmente, é que tivemos uma elite, nós próprios lhe chamamos a ínclita geração, os filhos do Dom João I e da Dona Filipa de Lencastre, e depois o que essa geração de gente altamente qualificada a trouxe, porque qualidade atrai qualidade, não é? E é por isso é que os grandes homens estão nessa época que aparecem. Não foi um surto repentino que apareceu, eles estão cá. Não estão devidamente nas circunstâncias e não têm a relevância de interferir nos processos, como acontece em alguns períodos da nossa história. Ora, e depois também, se olharmos para trás, quando nós tivemos o processo de expansão, em que o mar foi essencialmente uma via de comunicação e de projeção de poder, nós demorámos de 1415 a 1492. 1498, até quando o Vasco da Gama bombardeia Calcute, não é? E, portanto, isto foram praticamente 80 anos. Estas coisas no mar demoram tempo a frutificar. Agora, nós temos um processo muito diferente, porque enquanto o mar, no passado, serviu como via de comunicação e de projeção de poder, para chegarmos aos recursos que nós queríamos, que eram as especiarias, que estavam, em último caso, lá onde depois o Magalhães foi, mas nós já lá tínhamos chegado primeiro em 1510, indo ao contrário. Mas vendiam-se na Índia, não é? Mais perto, e interrompemos as cadeias comerciais dos genoveses e dos egípcios, daquela malta que trazia esses produtos para a Europa.
Ora, os recursos hoje que nós queremos estão no mar e no mar que é nosso, que pelo direito internacional não está. Nós temos é que garantir que exercemos autoridade sobre estes recursos, que não os deixamos de lapidar, que sabemos o que lá está e que temos capacidade para ir lá explorá-los. Portanto, é por isso é que eu falei nas 3 áreas, na resposta à pergunta à senhora professora Salomé. Conhecimento científico para ver o que é que lá há, uma marinha e uma força aérea que tenham capacidade de exercer a autoridade do Estado do mar, e depois o Estado que fomente, que, aliás, como aconteceu nos descobrimentos também, a Ordem de Cristo era, digamos assim, a nossa companhia que fez a expansão. Mas depois, como nós bem sabemos, quem descobriu grande parte da costa da África foi um mercador de Lisboa, um Fernão Gomes, evidentemente com o apoio, a autorização do governo para poder fazer isso e pagando os devidos impostos por esse tipo de negócio. Ora, nós temos que fazer parcerias adaptadas para o nosso tempo, e assim com empresas, e portanto, se nós não fizermos isso, nós não teremos capacidade para explorar os recursos que estão no nosso mar. Isso não teremos. Depois, precisamos de criar uma mentalidade marítima em Portugal. E é isso que nos falta. Nós dizemos que somos um povo marítimo. Somos um povo à beira-mar plantado. É o que nós estamos, por causa da geografia. Agora, não temos mentalidade marítima, porque a mentalidade marítima tem 2 pilares fundamentais, ou uma cultura marítima, se quiserem. Tem o pilar filosófico e o pilar sociológico. Ora, no pilar sociológico, as nossas vivências do mar são muito grandes. Nós vamos para a praia, nadamos, usufruímos o mar, navegamos, turismo náutico, essas coisas todas, e são as vivências sociológicas do mar. Gostamos todos de ter casa à beira-mar, para a praia, essas coisas todas. Mas isso não chega. Isso não chega, porque falta-nos a parte filosófica. Eu pergunto, e o Luís Ramos certamente já me ouviu dizer isso, qual é a última grande obra de pensamento estratégico sobre o mar em Portugal? Quem é que a escreveu? Não há, quer dizer, nas últimas décadas não conhecemos, quer dizer, não há. Sabe o que é que eu me tenho divertido e dado um prazer intelectual extraordinário? Eu tenho agora estado a escrever uns artigos, ainda hoje vim no avião de Lisboa para Madrid, vim a trabalhar num que é sobre a missão das Forças Armadas nos Lusíadas. Onde é que nos Lusíadas o Camões fala sobre o que é que deve ser a missão das Forças Armadas? E até é a propósito de uma estrofe do Dom Sebastião e daquela desgraça da Alcácer Quibir, onde eu consegui identificar isso. Ora, essa é que é a grande obra de pensamento estratégico português. Nós devíamos todos, e eu acho, até pela data em que nós estamos, que há poucos dias passou o 3º aniversário do falecimento do Sr. Professor Adriano Moreira, devíamos olhar para o pensamento dele e para aquilo que ele dizia, que nós precisamos de um conceito estratégico nacional novo. O que é um conceito estratégico? É a grande ideia de como é que desenvolvemos o país. Nós não temos. O nosso conceito estratégico acabou em 74. Daí para cá temos andado a navegar à vista. E apenas com a preocupação de ir buscar recursos à União Europeia. É por isso é que eu dizia nas aulas, e o Luís, que foi meu aluno, deve-se lembrar disso, eu dizia que Portugal é uma potência predadora de recursos. Porque quando não tem visão, a única coisa que vai à procura é de recursos para manter os níveis de vida e desenvolvimento. Ora, nós precisamos dessa grande ideia de líderes que, de facto, estabeleçam uma visão para o futuro do país e que depois motivem e mobilizem os cidadãos para irem nesse projeto. Se isto existisse, nós não teríamos problemas nesta questão da extensão da plataforma. Porquê? Porque as nossas universidades, os nossos institutos que estudam o mar estariam todos a trabalhar aí. A nossa Marinha e a nossa Força Aérea teriam recursos para assegurar a garantir a autoridade do Estado do Mar. E as nossas empresas estariam focadas no mar. Mas nós não temos isso. Não temos isso porquê? Porque falta de qualidade nas nossas lideranças. Esse é que é o profundo problema de Portugal. E que todos nós sabemos que as organizações, os países e até as nossas famílias, elas progridem mais ou menos consoante as habilidades de liderança de quem as chefia, de quem as dirige. Uma organização hoje pode ser florescente, pode ser ter muito progresso, mas
quando se muda o líder, ela pode entrar num retrocesso. Quantas vezes nós conhecemos empresas que foram criadas por pessoas, às vezes até com a quarta classe só, e que tiveram grande sucesso. E depois os filhos deles, com cursos muito avançados e tudo, depois levaram as empresas à falência. Eu conheço várias, está a ver? E, portanto, é esta visão estratégica, que é uma qualidade inata, que nem todas as pessoas têm, é que é preciso termos líderes com isso que conduzam os destinos do país nesta direção. Ora, isto era a resposta à primeira pergunta. Agora, a europeização do mar, sem dúvida, se nós não tivermos capacidade para cumprir aquelas 3 tarefas essenciais, a científica, a da segurança e a da exploração, não tenham dúvida nenhuma que o nosso mar vai ser explorado pelos nossos aliados europeus, que vão dizer, como eu já vi escrito, que há países na União Europeia que têm extensões de mar absolutamente desproporcionais relativamente àquilo que é a parte imersa do seu território. Ora, Portugal, de parte imersa, tem 89 mil quilómetros quadrados. Extensão da plataforma tem 1,7 milhões. E de plataforma continental, desculpa, e de extensão tem 4,5 milhões. Isso é o país em que encaixa esta observação, é Portugal. E, portanto, se nós não soubermos desenvolver aqueles 3 pilares, evidentemente que nós estamos a dar de bandeja, estamos a dar de bandeja aquilo que é a nossa soberania no mar e nos recursos, porque não somos capazes de os conhecer, não somos capazes de manter a autoridade sobre eles e não somos capazes de os explorar. Foi exatamente o que aconteceu na partilha da África a seguir à Conferência de Berlim. E foi isso que levou àquele desfecho. E é assim que, infelizmente, se não tivermos visão estratégica, líderes capazes, é isso que irá, infelizmente, acontecer a Portugal. Eu bato muito para que isso não aconteça. Tenho sido um apóstolo desta causa, mas não vejo, de facto, grandes progressos naquilo que têm sido esses 3 pilares essenciais à afirmação do Estado no mar. Muito obrigado, Sr. Almirante, mas eu ainda tinha outra questão, sem querer monopolizar as perguntas, se não houvesse mais. Vá lá que eu também não tenho muito mais tempo, tenho que ir para o aeroporto. Se não se importasse, que era o seguinte, eu há 8 dias ouvi aqui no Instituto do Sr. Almirante a falar de uma forma absolutamente brilhante sobre a economia de defesa. Mas eu fiquei aqui a pensar que era o seguinte, a economia da defesa aparece aqui em Portugal nos últimos tempos porque, efetivamente, há muitos subsídios, do meu ponto de vista. E eu vejo, neste momento, o aparecimento de especialistas em economia da defesa aparecerem, eu diria, praticamente como cogumelos. Aparecem pessoas a falar sobre economia de defesa que eu nunca vi, que não têm formação nenhuma em assuntos estratégicos, mas a falarem de economia de defesa com uma propriedade que eu fico absolutamente espantado. E por outro lado eu pergunto, é que nós estamos a trabalhar em economia da defesa em todo e qualquer setor, nós não nos especializamos. A minha pergunta é, não valeria a pena nós termos um plano nacional para a economia de defesa devidamente coordenado e orquestrado? Olha, Luís, obrigado pela pergunta, e a pergunta a essa resposta está num artigo meu que eu publiquei no Correio da Manhã no dia 20 de maio deste ano. Chama-se o Plano de Capacitação Militar Industrial de Portugal. Eu concordo imenso consigo, totalmente, com aquilo que disse. Mas relativamente aos especialistas, nós, de facto, quando temos um problema, lembram-se quando foi o Covid, também apareceram montes de especialistas no Covid. Quando agora começou a guerra da Ucrânia, surgiram especialistas militares, alguns eu até conheço, que não lhes conhecia opinião nenhuma dentro das Forças Armadas, nem nenhuma relevância nas Forças Armadas, são hoje comentadores de primeira apanha na comunicação social, talvez pela sua truculência e não pelo conteúdo, nem pela substância, mas pelo espetáculo que dão na televisão. Isso é assim, e depois também, agora, as especialistas na economia de defesa, eu vi, lá nesse seminário aí no ISCSP, que eu não pude assistir, depois tive que sair, mas vi que estavam lá várias pessoas que iam falar desse assunto.
nunca as ouvi falar antes sobre essa matéria. Nem desconheço nenhuma experiência em termos daquilo que são as aquisições necessárias para as Forças Armadas, nem nunca os vi fazer uma lei de programação militar, nunca os vi participar em nenhuma trabalho de reflexão estratégica sobre as capacidades militares, sobre os conceitos estratégicos, o sistema de forças, o dispositivo, nunca não pertencem a nenhumas indústrias de defesa, não sei, mas hoje em dia são especialistas. Mas isso, sabe que é assim, há pessoas que de repente se transformam em conhecedoras dessas matérias. É preciso ter cuidado porque, de facto, como eles não conhecem os assuntos, eles dizem, é como na tropa, eu agora vou usar um termo que não é do exército, eles na realidade são especialistas em generalidades e culatras, mas falam daquelas coisas e como o cidadão comum também ainda conhece menos, eles leem umas coisas e depois, como são militares e tal, falam disso, ou como trabalham ou trabalharam em alguma organização ligada à defesa, ou pertencem até a uma direção-geral, ou disto ou daquilo, onde fazem essencialmente burocracia, de repente tornam-se especialistas nessas matérias. É preciso ter cuidado com isso, porque na realidade o que essas pessoas não têm nem pensamento sobre a matéria, nem têm experiência para essa matéria. E depois, com essa figura do especialista, às vezes até se tornam assessores, conselheiros, de pessoas que têm responsabilidade. E por isso é que muitas vezes são tomadas más decisões, que são decisões assentes em conhecimento superficial e em experiência praticamente nula. E nós, para de facto tomarmos decisões, temos que conhecer bem os assuntos, temos que ter experiência e temos que ter visão, temos que ter ideias sobre aquela matéria. E isso não se cria de um momento para o outro. Luís, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Almirante. Almirante, eu sei que já está com o seu tempo escasso. Mais uma vez, agradecer-lhe a excelência desta partilha de informação e desta discussão, e permita-me que continuaremos a pedir-lhe que nos dê o seu tempo e que nos partilhe todo o seu saber tão importante nos tempos em que vivemos. E eu, em relação a esta sua última resposta, eu diria, há um dito popular que é: em terra de cegos quem tem um olho é rei. É verdade, é verdade. Na realidade, eu diria que se aplica plenamente. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Almirante, e ficamos à espera do seu testemunho, que publicaremos e que acho que é importantíssimo que ele seja partilhado para que aprenda e que vejam, no fim de contas, como se constrói um país com estrategas e com estratégia adequada. Muito obrigada, Sr. Almirante. Obrigado, Obrigado, boa noite. Connosco neste ciclo, e espero que este conhecimento seja partilhado e, como costumo dizer, multiplicado através daqueles que quiseram estar connosco. Muito obrigada também a todos os que estiveram aqui. Obrigado. Com licença, obrigado.